Aos irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos e que esta palavra chegue ao coração de todos vocês, assim como chegou no meu coração, trazendo alegria, paz, prosperidade e reconciliação com Deus. Este ano, 2023, é o ano da reconciliação com Deus. O profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, 5 e 6, que diz assim: Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venham o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Assim diz o texto sagrado. E me foi interrogado, me foi perguntado o seguinte: pastor, como eu faço para converter o meu coração ao meu marido? Porque eu sinto que devo fazer isso, sinto que sou responsável e sinto que há algo a mais que eu possa fazer para trazer a felicidade do meu lar. Eu sinto que se eu converter o meu coração ao meu marido, meu lar vai ser abençoado. E eu não quero que a minha família seja ferida com maldição. Bom, isso porque o texto não fala de marido converter o coração à mulher e nem da mulher converter o coração ao marido. Fala que os filhos devem converter os seus corações a seus pais e que os pais devem converter os seus corações aos seus filhos. Então vamos analisar esse texto e, com a ajuda do Espírito Santo, vamos descobrir o que Deus está nos ensinando. Em primeiro lugar, essa irmã fez essa pergunta porque eu estava pregando e na euforia da pregação, no entusiasmo da pregação, aquela inspiração forte, profunda veio a mim falando a respeito dos casais, das famílias, das pessoas que vivem dentro do mesmo teto, que compartilham o dia a dia, sobre a necessidade que haja conversão de um para com os outros, com a finalidade que Deus traga a bênção sobre os lares. E isto me pareceu de maneira muito pertinente, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa e se renova todas as manhãs. Muito bem. O processo de conversão acontece dentro do coração, dentro da alma, do lado de dentro da pessoa. Nós vivemos agora um momento de grande rebelião contra Deus, grande rebelião das pessoas, grande ira sobre o mundo. A fúria do maligno, a fúria de Satanás tem atacado as famílias, tem atacado os filhos, atacado os pais, atacado os casais, os cônjuges, e tem trazido verdadeiro transtorno. E a igreja tem batido recorde de divórcio. E a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus não falha. Deus é misericordioso e poderoso para dar uma segunda chance, mas ninguém sabe, porque a palavra não está dando toda essa segurança. E tem pessoas se divorciando por qualquer motivo, né? E a palavra diz que aquele que deixar sua mulher por qualquer motivo e casar com outra, adultera. E aquela que deixar o seu marido e casar com outro, também adultera. Então é muito séria a palavra de Deus, não tem como remendar isso daí, tá? Não há como corrigir isso daí. Aí tem um a não ser por causa de prostituição. Aí, nesse caso, né, há uma porta aberta para uma outra interpretação, sobre a qual não falarei agora por falta de espaço, de tempo aqui nesse programa. Mas eu quero falar especificamente sobre converter o coração. Como é que eu converto o meu coração para minha esposa? E se ela estiver interessada, como é que ela faz para converter o seu coração a mim?
Então a palavra de Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Então a conversão ela acontece no coração. E quando nós negamos essa conversão, nós negamos no coração. Quando nós vamos abordar o assunto do marido e da mulher, nós estamos falando da estrutura do lar, nós estamos falando da coluna, das colunas do lar, onde a prole, onde os filhos estão mantidos, estão arraigados ali, estão plantados, né, sobre estas duas colunas, chamadas pai e mãe. Então, para que os filhos sejam bem-aventurados, eles vão ter que ver na vida de seus pais este exemplo de vida. Mas aqui eu não estou falando de uma conversão fingida, que alguém finge que está tudo bem, sorri o tempo todo, quando as crianças dormem, vamos brigar agora. Ou então vamos deixar a criança com a mamãe, com o papai, e vamos sair para a gente brigar lá fora. Não é isso. Se isso estiver acontecendo, está tendo uma hipocrisia muito grande e está se tornando o último mal pior do que o primeiro. Eu quero chamar aqui a nossa atenção para essa questão de converter o coração, que é o seguinte: quando nós convertemos o coração, nós não deixamos nenhum recalque, não deixamos nenhuma mágoa, nenhum motivo, nenhuma necessidade do lado de fora de nós para fazer esse processo de conversão. Converter significa dar meia volta e voltar para o princípio. Então, quando um casal quer voltar para o princípio da sua relação, eles vão se lembrar dos votos de casamento, do que proporão um ao outro no dia do sim, né, no grande dia do sim, quando os filhos ainda não existiam, e se lembrar de que aquele acordo conjugal não foi um contrato. Porque um contrato é baseado na desconfiança de duas pessoas. E uma não confia que a outra vai ser fiel, então vamos celebrar um contrato para garantir essa fidelidade. O casamento não. O casamento está firmado num pacto. Tá? O casamento está firmado num pacto. E o pacto é um acordo imutável de confiança mútua. As pessoas que estão envolvidas nesse pacto confiam plenamente uma na outra para entregar suas vidas, para viver o resto de seus dias um ao lado do outro. Bom, mas aí o que acontece? O meio ambiente, o mundo lá fora, as coisas do dia a dia, os dissabores da vida, as tristezas que vão acontecendo, as situações que magoam, que fazem doer o coração, que fazem partir o coração, arrastar para fora do pacto conjugal e, então, trazer transtorno, trazer destruição. Aí nós nos deparamos com aquela triste situação que nós não nos amamos mais, alguns dizem assim, nós não nos amamos mais e vamos continuar juntos por causa dos nossos filhos. Então veja bem como é que os pais trazem maldição para os filhos. Os filhos não estão vendo amor ali. Eles estão vendo ali que eles são um tropeço para a vida dos seus pais e que estão ali trazendo o sofrimento para os seus pais, quando na verdade não é nada disso. Os seus pais fizeram um acordo antes dele existir, um pacto antes deles, dos filhos existirem. Tá? Então, como é que os pais vão converter os seus corações um ao outro, marido e mulher, um ao outro? É dando o seu coração. O sonho de toda pessoa é aceitar e ser aceito. Aceitar como ele é e ser aceito. Eu quero ser aceito como eu sou. Por isso eu também aceito como o meu cônjuge é. E isto é um pacto. Tá certo? Então, as crianças vão ver esse amor,
vão ver essa delicadeza, vão ver esse carinho no dia a dia e vão sentir que vale a pena um dia em suas vidas se tornarem pais de família, porque estão vendo que o casamento é uma coisa boa e que seus pais são felizes. E não é só isso. Lá na igreja as crianças estão ouvindo o pastor pregar. E viu Deus que o homem estava só, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma adjuntora para que esteja diante dele, né, e o assista. Esta palavra está no coração das crianças. Então, quando o marido aceita a mulher nas condições desse pacto, e a mulher aceita o marido nas condições desse pacto, o que eles dois têm que fazer é excluir de suas vidas, do meio deles dois, toda e qualquer influência do mundo lá fora, que por melhor que seja a experiência de A ou de B, não tem valor nenhum para a relação de certo casal, desse ou daquele. Cada casal tem uma experiência única, cada casal tem um contexto único, absolutamente próprio, totalmente próprio, e não pertence a mais ninguém. Então, aceitar a tua esposa como ela é, aceitar o teu marido nas condições em que ele vive, é, sim, fator preponderante, indispensável para a conversão mútua de dois corações no pacto conjugal. Agora, aí vem então a doação da bênção na vida dos seus filhos. E abençoarei aos milhares aqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Minha querida amiga, meu querido amigo, irmão, irmã, você que está assistindo esse vídeo, escreva isso aí na tábua do seu coração. A experiência conjugal de outras pessoas não cabe na sua relação com o seu cônjuge, porque a sua relação com o seu cônjuge é selada pelo Espírito Santo de Deus, e não cabe ninguém ali a não ser vocês dois e Jesus e Deus, tá bom? Agora, vamos para a segunda parte. Como é que os pais devem converter os seus corações aos seus filhos? É abandonando seus filhos, não dando a devida correção, não disciplinando os seus filhos no momento em que eles cometem falha, porque você converteu o seu coração ao seu filho, então você não pode disciplinar o seu filho, como diz no livro de Provérbio, com uma varinha, né? Fustigá-lo com a vara. Converter não é isso. Isto, sim, a correção em algum determinado momento ela é necessária para moldar a conduta e formar o caráter dos pais nos filhos. Porque os pais geram filhos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, é aí que está. A situação da bênção vai acontecer aí. Os pais, então, deverão ter o cuidado de não irritar os seus filhos. Colossenses 3:21 diz: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na admoestação do Senhor. É assim que a palavra ensina. Outra vez diz: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo, para que não percam o entusiasmo, para que não desanimem da fé, tá? Porque os filhos querem ver a graça de Deus na vida dos seus pais para terem a base da sua fé, para que comecem também a praticar a sua fé em Cristo. E diz ainda para os filhos: e vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, né? E em outro lugar diz: sede obedientes. Eu li antes Colossenses 3:20 e agora estou lendo Efésios 6:1. Diz assim: sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto
é justo. São mandamentos para os filhos. Então, quando esta cadeia de doutrina é vivida pela família, então a graça de Deus, a bênção do Senhor vem sobre esta família. Alguém pode argumentar assim: essa doutrina foi dada por Malaquias há 400 anos antes de Jesus vir. Eu vou dizer, é verdadeira a sua conclusão. Mas Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 14, quando ele fala de João Batista repreendendo o pecado do povo, repreendendo a rebelião dos filhos de Israel, para chamá-los à conversão à palavra de Deus, para chamá-los ao arrependimento dos seus pecados, Jesus vê aquilo e fala para a multidão: olha, se vocês querem dar crédito, este aí é o Elias que havia de vir. E Malaquias diz: eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Então perceba que a inspiração que me foi dada nesta mensagem parte então da base de bênção dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais, e vai para as origens da sustentação desta família, que é o marido e a mulher. Que um deve estar convertido um ao outro. Na nossa palavra moderna, nós dizemos assim: nós amamos-nos mutuamente. É o amor conjugal, é o comprometimento conjugal, é o pacto conjugal existindo e agindo. Agora, voltando no comecinho da minha fala, se houve, por exemplo, dores, tristeza de coração, se magoaram mutuamente, se alguém ficou demasiadamente triste com o que o outro falou, então é um momento, gente, de sentar cara a cara, tá? Pedir perdão de coração, pedir perdão com sinceridade um ao outro, se reconciliar, como se diz assim, se converter um ao outro, viver para dar alegria um ao outro. Isso é o processo de conversão, é o processo de arrependimento, porque nós não nos arrependemos só do que pecamos contra Deus. Nós temos que nos arrepender também dos pecados que cometemos contra o nosso irmão, ou contra o nosso cônjuge. Tem coisa que não é para você pedir desculpa, é para você pedir perdão. Tá? É para você pedir perdão. E aí, você escute, por amor de Jesus Cristo, o que o seu cônjuge tem a lhe dizer. Porque o mandamento que diz que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, você que está assistindo essa mensagem, eu pergunto a você, como é que Jesus trata a igreja? Como é que Jesus demonstra o seu amor pela igreja? Jesus tem um amor incondicional pela igreja. Tá? A mulher deve obedecer o marido como ela obedece ao Senhor. Como é que você obedece ao Senhor? Tá? Ela deve exercer com o marido essa mordomia do lar. Né? Então, precisamos tomar cuidado com os costumes da sociedade moderna, porque os costumes da sociedade moderna não cumprem a justiça de Deus. Pelo contrário, aqueles cristãos que estão adotando os costumes da sociedade moderna estão trazendo para as suas vidas maldição, porque o mundo jaz no maligno. Não há nada no mundo que sirva para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, sim, foi enviada ao mundo como luz, como farol, como sol que alumia nas trevas, que alumia na escuridão.
Não é eles que têm que servir de exemplo para a nossa vida conjugal. É a nossa vida conjugal que tem que servir de exemplo para eles que estão no mundo. Porque apesar da lascívia, apesar da sua luxúria, apesar da sua busca desenfreada por prazeres, eles são miseravelmente infelizes e nunca se saciam, nunca se realizam e nunca estão felizes. Porque a felicidade não está na prática do pecado. A felicidade está na prática da justiça. E quando o casal se amam mutuamente, eles estão praticando a justiça de Deus. Aí o Senhor vai olhar para vocês dois e vai sentir prazer no seu coração de tê-los como servo, vai sentir alegria de ver que vocês deram ouvidos às palavras do Senhor. Ao invés de ferir a terra com maldição, ele derrama uma bênção sem medida, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe seus filhos, e todos eles, creiam nisso, serão profetas do Senhor. Amém? Fique com Deus e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.